não parar, não precipitar e não retroceder. Então dizer para esse cara, sabe quando nós vamos parar? Nunca. Nunca na sua porca vida. Né? E aí pessoal, tranquilo? Então vem aqui antes do vídeo começar, pedir para vocês se inscreverem, quem não for inscrito, compartilhar, curtir, comentar. Quem puder seja membro do canal, que isso ajuda bastante. Tem também o link do Apoia-se. Quem puder ajudar nosso canal e apoiar financeiramente vai ser muito bem-vindo. Mas o mais importante é transmitir o conteúdo e os conhecimentos do professor Olavo de Carvalho para mais e mais brasileiros. Então compartilhe e ajude aí nossa causa. Muito obrigado a todos os membros, apoiadores do canal. Fico muito feliz. Tenho certeza que a gente está no caminho certo. Então fiquem com o vídeo e até mais. Valeu! Ainda voltando à questão da simples apreensão, você vê que quanto mais nós examinamos a coisa, ela menos simples nos parece. Na verdade, ela só leva esse nome em lógica, não porque o fenômeno em si mesmo seja simples, mas porque a lógica só enfoca esse fenômeno sob o aspecto mais simples e esquemático que tem. Tá certo? Porém, qualquer ato de conhecimento, quer dizer, o ato de você olhar uma coisa e reconhecer e dar-lhe um nome, tá certo? Pode ser estudado sob muitos aspectos. Uma maneira muito simples e prática de você perceber articuladamente todos os aspectos que compõem um fenômeno é simplesmente você avaliar o número de ciências que o estudam, das ciências presentemente existentes que o estudam, e verificar por onde elas o estudam, e, evidentemente, todos esses ângulos, se os estudiosos conseguiram discernir todos esses ângulos, é porque esses ângulos pertencem ao fenômeno de algum modo, tem algo a ver com ele, não são coisas externas nem arbitrárias. E é de se supor que outros ângulos ainda não percebidos ou ainda não organizados cientificamente possam vir a ser descobertos amanhã e criar outras tantas ciências. Mas veja, voltemos a esse ato, vamos dizer, da simples apreensão. Olhar um objeto e dizer o que é. Tá certo? É claro que o primeiro ângulo pelo qual pode ser estudado é da própria lógica. Mas Aristóteles já havia distinguido 3 ângulos pelos quais esses atos podem ser estudados. Quer dizer, o primeiro é o da simples lógica formal, quer dizer, uma vez que você obteve esse conceito, como você o articula com outros conceitos para produzir os juízos e como articula vários juízos para produzir o raciocínio. Hein? O segundo ponto de vista é o do que ele chamava lógica material, que hoje nós chamaremos de teoria do conhecimento, quer dizer, a relação entre este processo, vamos dizer, do pensamento e a realidade a que ele se refere. E o terceiro ponto de vista é o da psicologia, quer dizer, qual é o processo real que se dá na mente humana durante este ato de conhecimento. Ao longo do tempo, outras perspectivas foram sendo acrescentadas. Né? Em primeiro lugar, com o tempo, a própria teoria do conhecimento, ou gnoseologia, se subdividiu na teoria do conhecimento, no estudo do conhecimento geral e do conhecimento científico em particular, levando este último o nome de epistemologia. Aqui nos Estados Unidos usa-se epistemologia no sentido de teoria, nos dois sentidos, teoria do conhecimento geral e teoria do conhecimento científico. Quase não se fala gnoseologia. Se você fala gnoseologia aqui, as pessoas não sabem do que você está falando. Em terceiro lugar, de dentro da teoria do conhecimento, se desdobrar mais 2 aspectos, que um é metodologia, quer dizer, o estudo do método científico, tá certo? E dos vários métodos científicos, um para cada área que você pretenda estudar, e o outro que se chama da criteriologia, que é o estudo do acerto maior ou menor, ou do grau de realidade obtido pelos vários conhecimentos. Mais modernamente ainda, se desenvolve a sociologia do conhecimento, quer dizer, em que medida os hábitos sociais consolidados, as instituições, as regras sociais, etc.,
delimitam as possibilidades do conhecimento ou até a determinam antecipadamente. Isso foi um ramo do conhecimento inventado por Max Scheler e Max Weber, e depois altamente desenvolvido por Karl Mannheim. Evidentemente, na medida que é possível uma sociologia do conhecimento, é também possível uma história do conhecimento. Não só a história do conhecimento científico, mas a história do conhecimento de modo geral. Quer dizer, a história das várias formações sociais e dos tipos de conhecimento que são possíveis ali. Também se abre aí todo um ramo especial dedicado ao aspecto linguístico do conhecimento, uma vez que tão logo você tem a simples apreensão, o ato seguinte já é dar um nome à coisa. Então o componente linguístico é absolutamente inseparável do ato de conhecimento. Então se abre aí todo o ramo da linguística, semântica, etc. E finalmente, mais modernamente, se inaugura a psicopatologia do conhecimento, na medida em que se percebe que o ato cognitivo não é a mesma coisa quando desempenhado em condições normais e condições patológicas. E, curiosamente, o estudo da psicopatologia do conhecimento, ele tem nos revelado talvez mais coisas sobre a natureza do conhecimento do que todos os estudos feitos anteriormente. Um dos traços que mais claramente diferenciam a consciência mórbida da consciência normal é justamente a diferença na simples apreensão. Quer dizer, o sujeito que está louco, ele simplesmente não vê a mesma coisa que nós estamos vendo. Se você vê uma tartaruga e dá o nome de tartaruga, ele vê a tartaruga e dá o nome de gato. E não é apenas um erro semântico. Ele realmente acredita estar vendo um gato. Tá certo? Mesmo no que se refere às suas recordações pessoais, ele tem recordações de coisas que não aconteceram e às vezes não tem das que aconteceram. Mesmo no simples ato de reconhecer entes individuais, como ele próprio e o outro, ele se engana, tá certo? Imaginando que ele é você e você é ele. Tá certo? Então, só basta isso aí para você ver que a simples apreensão não é tão simples assim. Ela só é simples do ponto de vista da lógica. Por quê? Porque a lógica só se interessa, a lógica formal somente se interessa pelas relações entre conceitos e não propriamente pelo processo de formação dos conceitos. Porém, a psicopatologia também nos revela que de todas as funções cognitivas, aquela que menos é alterada nos estados mórbidos é justamente a capacidade de raciocínio lógico. Você pode ver que em estados de delírio patológico, o sujeito pode produzir representações inteiramente falsas da realidade, tá certo? Mas estruturalmente a coisa permanece lógica internamente. Do mesmo modo que a capacidade, vamos dizer, para a aritmética elementar ou até para setores mais altos da arte matemática. O fato, por exemplo, dos calculadores prodígios, né? Cidadãos retardados mentais, incapazes de desempenhar qualquer tarefa socialmente relevante, mas que têm uma capacidade aritmética, algébrica, geométrica altissimamente desenvolvida, assim como capacidade musical. Mas não esqueça que a capacidade musical é também matemática, né? Então, isso quer dizer que esta parte da lógica, que seria, vamos dizer, a silogística, a estrutura do raciocínio, ela permanece mais ou menos intacta, mesmo nos estados patológicos mais extremos, tá certo? E mesmo em estados que não são, vamos dizer, de psicopatologia, mas nos casos de retardamento mental, onde não há, vamos dizer, uma deformidade da representação do mundo, mas há uma incapacidade de aprendizado de certas funções importantes na sociedade humana. Ora, estas capacidades de ordem lógico-matemática, elas permanecem intactas precisamente porque elas são as mais mecânicas. Elas podem ser imitadas facilmente por uma máquina, e de fato o são. Tá certo? E
Se essas capacidades estão colocadas neste nível elementar, seria o caso de nós nos perguntar por que o mundo moderno tem confiado tanto nelas para investigar justamente os problemas mais altos e complexos do conhecimento. Da onde veio a relevância que a capacidade matemática acabou obtendo precisamente para os estudos mais elevados e complexos, quando essas capacidades estão entre as mais elementares e maquinais do ser humano. Essa relevância vem justamente desse mesmo fator, quer dizer, aquilo que é elementar e maquinal pode ser repetido indefinidamente e é muito fácil de ser copiado por todas as pessoas. A partir do momento em que se deseja um tipo de conhecimento que seja verificável por qualquer pessoa a qualquer momento, então é claro que existe uma tendência a reduzir o conhecimento aos seus elementos mais maquinais, por assim dizer, porque esses são infinitamente reprodutíveis. O que se pode questionar, e se deve questionar, é se este método ele serve realmente para as questões decisivas ou só para determinadas questões muito elementares. Viram que na aula anterior nós estivemos abordando isto. No momento em que René Descartes faz a divisão entre... Ele só diz que existem dois tipos de substância. Um que ele chama coisa pensante, res cogitans, que seria a nossa mente, e a outra que é a res extensa, a coisa extensa, a coisa que tem a propriedade de poder ser medida, de algum modo. Né? Então, aparentemente, isso coincide simplesmente com a divisão de mente e corpo. Ele está se referindo à nossa mente, enquanto coisa pensante, e aos corpos, tá certo? Como coisas extensas. Porém, note bem que tanto ele, quanto Bacon, quanto os demais teóricos da ciência nessa época, eles isolam dessas coisas extensas todos os elementos que são propriamente sensíveis, como cor, gosto, som, etc, etc. E sobra somente, né, as propriedades extensas. Ora, mas as propriedades extensas dependem de uma medição. E quem opera a medição? É a mente humana. Né? Vamos dizer, as coisas não vêm com uma medida. O que é medir uma coisa? É comparar uma certa quantidade com uma outra quantidade. Se não há quantidade mensurante, também não há quantidade mensurada. Né? Nós sabemos que uma coisa pode medir 2 centímetros, 3 centímetros ou 10 quilômetros. Por quê? Porque nós temos escalas. E nós concebemos essa escala a partir da medida de alguma coisa. Por exemplo, as medidas inglesas antigas foram tiradas das dimensões, né, gigantescas de um rei que eu não lembro qual que era. Então, o pé dele era um pé, né, a jarda era um braço, né, a polegada era a largura do dedo do sujeito. Nessa, veja o tamanho do camarada pela polegada. Né? Então, o nosso dá pouco mais de meia polegada, mas o dele dá uma polegada inteira. Então, ou também subdividindo o que eles achavam que era o diâmetro da Terra, né, e criando um molde em platina que foi colocado no museu na França, que está lá até hoje, e que hoje se sabe que foi medido errado. Tá certo? Mas, errado ou certo, você tem que ter uma medida, uma unidade mensurante para você medir alguma coisa. Então, é evidente que a medida não é uma propriedade dos próprios objetos. A medida é uma relação entre um objeto e outro, tá certo? E especialmente com este objeto mental que se chama a medida. Portanto, o que foi feito da tal da res extensa? O que foi feito das coisas? As coisas simplesmente desapareceram. Na verdade, só existe a tal da res cogitans, só existe a mente humana, tá certo? Que mede as coisas, as transforma em fórmulas matemáticas e em seguida compara com outras fórmulas matemáticas. Mas ainda, nós sabemos que se existe uma coisa que não pode acontecer de maneira alguma, que não pode ser produzida, é a medida total de um ente qualquer. Se você pegar uma laranja, né, e começar a medi-la, você mede, né, diâmetro, espessura, peso, etc. Sempre vai faltar alguma coisa. Né, mesmo porque, depois de você medi-la
macroscopicamente, existem os elementos microscópicos, tá certo? Até chegar nas partículas subatômicas, né? E eu digo, não existe nenhuma descrição completa de uma laranja sobre esse aspecto, nem de um paralelepípedo, muito menos de um gato, de um elefante, tá certo? Ou de uma sociedade humana. Isso quer dizer, a medida total é impossível. Você só pode perceber aspectos. E esses aspectos se relacionam, então, um fenômeno, uma aparência, com outra aparência. Tá certo? Só que esta aparência, por sua vez, não tem aparência física. Ela consiste apenas no aspecto mensurável da respectiva aparência que não aparece. Não é isso? Então, isso quer dizer que se você somar todas essas medidas, você não vai obter jamais um objeto inteiro. Agora, o que acontece na percepção? Na percepção você percebe somente partes? Será que percebe somente partes? Por exemplo, quando você percebe um gato, você percebe um aspecto, um fenômeno do gato apenas, ou você percebe o gato? Então, isso aí eu já expliquei numa outra aula, que se você só percebe o gato por um lado de cada vez, é porque ele, como corpo material, né, estendido no espaço, ele só tem a capacidade de estar de um lado de cada vez. Quer dizer, o gato não pode lhe mostrar os dois lados de uma vez. Então, não há uma limitação da percepção, mas há uma espécie de comproporcionalidade entre o ato da percepção e a estrutura própria do objeto percebido. Você pode testar isso facilmente, eu já lembrei, né, olhando a sua própria imagem no espelho. Se você está a 50 centímetros do espelho, você vai se ver com um determinado tamanho, mas se você se afasta, você vai se ver com outro tamanho. Porque você não tem a capacidade de se ver do mesmo tamanho conforme você se afasta e se aproxima do espelho. Tá certo? Portanto, a própria percepção que você tem do seu próprio corpo, né, ela é comproporcional à capacidade limitada que o seu corpo tem, né, de se mostrar de uma ou de outra maneira conforme o lado, a distância, etc, etc, etc. Né? Isso quer dizer que nós, quando percebemos, primeiro nós nunca percebemos um aspecto só. Tá certo? Por exemplo, você está olhando uma laranja, que é uma coisa bastante simples, tá certo? Você vai perceber a forma, a cor, a iluminação, a sombra, o lugar onde ela está, tá certo? As várias, vamos dizer, as várias características da pele da laranja, você vai perceber um monte de coisa, tudo isso junto. Tá certo? Então, quer dizer, você percebe um objeto real, você percebe o que justamente se chamaria uma essência. Um algo, tá certo? Um quid, ao qual você pode dar um nome. Tá certo? É assim que nós percebemos. Agora, se você somar todas as ciências existentes e todas as medições que elas puderam fazer sobre uma laranja, você não obterá jamais uma laranja inteira. Tá certo? Isso quer dizer que entre o mundo tal como estudado pelas ciências e o mundo da percepção existe uma distância enorme, existe um abismo. Tá certo? E cada uma tem uma vantagem para um lado. Tá certo? Dizer que as observações científicas elas têm a vantagem da exatidão e da comunidade. Quer dizer, aquelas medições podem ser feitas várias vezes e vão obter o mesmo resultado, e elas podem ser feitas por várias pessoas em vários momentos e vão obter o mesmo resultado. Então existe esta digamos assim, consenso da medição. Tá certo? E a percepção concreta ela tem a vantagem que ela nos dá objetos, não só objetos inteiros, mas ela nos dá objetos acompanhados de uma série de circunstâncias acidentais sem os quais esses objetos não poderiam existir. Por exemplo, ninguém jamais percebeu uma laranja no vácuo. A laranja sempre está em algum lugar, ela está em algum lugar do espaço. E está colocada sobre algum objeto, a não ser que você a tenha jogado. Então, durante o trajeto, ela está no ar. Mas estar no ar não é estar no vácuo. Ar é alguma coisa. Então, quer dizer, a percepção concreta nos dá entes reais colocados dentro de uma circunstância real, tá certo? E cercada, vamos dizer, de um conjunto de acidentes, um conjunto ilimitado de acidentes, sem os quais ela não poderia existir. E note bem que este conjunto, embora seja ilimitado, é exatamente o que você percebe.
Chegamos a mais um final de uma aula, de um vídeo. Espero que tenham gostado. Quem não se inscreveu ainda, se inscreva, compartilhe, comente. Ajude o nosso canal, apoie, seja membro. E ajude o nosso canal a chegar a cada dia a mais brasileiros que precisam muito do conhecimento do professor Olavo de Carvalho. Então é isso aí, fique com Deus, até o próximo. Valeu! Então é isso aí, pessoal. Que é o nosso canal. Que são alguns livros que eu já li. A maioria foi doação, mas alguns eu adquiri, professor Olavo de Carvalho. Alguns livros se perderam aí que eu emprestei. Professor Alexandre Costa. A Bíblia Sagrada. 10 lições sobre Karl Marx. Indico a não ler esse livro, que é muito ruim mesmo. Alguns pensadores aqui que realmente, como o professor Olavo de Carvalho disse, não são pensadores. Valeu, tamo junto aí. Apoie nosso canal, seja membro.